Salve, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Eu sou o Martandela e hoje eu vou tentar zerar Hack Room Pokémon Too Many Types a pedido de um inscrito, utilizando apenas Pokémon do tipo Furry. E exagração, só posso usar Pokémon do tipo Furry nas batalhas, não posso usar nas batalhas e não posso usar cheats, exceto pra treinar na liga. Rapaziada, logo de início aqui eu peço desculpa pra vocês pelos barulhos de fundo que tiver no vídeo aí, assim, e minha qualidade de dublagem aqui do vídeo, porque é uma bosta, eu não tenho muita qualidade pra essas coisas. Bom, bora pro vídeo. Primeiramente, eu ponho meu nome, Mortand, porque infelizmente não cabe Mortandela, como sempre. Então, eu vou pegar o meu inicial, o Fennekin. Nesse jogo você tem a opção de Chikorita, Popplio e Fennekin. Eu peguei o Fennekin, que veio macho, mas eu voltei no load pra ele ser fêmea, porque... eu não sei... eu acho que a Delphox combina mais com fêmea. Inclusive, a Mega dela ficou muito boa. Eu acabei chamando ela de bruxa, por falta de criatividade, porque criatividade também não é meu forte. Então, eu fiquei falando mais um pouco com o professor, e ele me deu os Infinite Candy, que eu já usei para poder evoluir a bruxa pro nível 16, assim fazendo ela finalmente virar uma Furry, uma Braixen. Aí ó, Furry, Magic, Fire e Furry. Esse jogo eu acrescento um chip a mais, mas isso aí eu vou nem falar muito. Bom, na primeira luta contra a rival, ela inicia com Popplio, e eu com a bruxa, então eu dou um Thunder Blast nela e ela me bate, e com mais um Thunder Blast ela é finalizada. Com isso eu volto lá atrás e falo com o professor para conseguir minha Pokédex e com a May para conseguir minhas Pokébolas. Então eu vou falar com meu pai para cobrar a pensão, e ele simplesmente me taca para ajudar o Wally a capturar um Pokémon porque ele é vagabundo. O moleque pede para ele não ajuda e quem ajuda sou eu. Ele fica lá batendo nele um pouco até a hora que ele captura e eu consigo meter o pé dali. Depois disso eu acabo indo na floresta, onde eu vejo um membro da equipe Aqua importunando um maluco aqui e eu ajudo ele. Logo após isso eu vou enfrentar a Roxanne, que eu não sei o tipo dela. Ela inicia a batalha com o Judud e eu com a bruxa, que finaliza ele com um Thunder Blast. Então ela manda o Lilip, que toma um Thunder Blast, me dá um Rock Tomb, cura, toma outro Thunder Blast e é finalizado. Então ela acaba mandando um Baltar, me dá Rock Tomb, toma um Thunder Blast, me dá outro Rock Tomb e com mais um Thunder Blast ela é finalizada. Assim nós conseguimos a nossa primeira insígnia. Logo após isso, eu salvo o Wingo de um velhinho, de um membro da equipe Aqua, porque esses vilões de jogo só sabem fazer merda. Então, eu vou falar com o pai do Steven, que pede pra eu entregar uma carta pro filho dele, porque ele simplesmente não pode levantar da cadeira dele e ir lá levar, porque rico é sempre folgado. Logo após isso, a nossa rival me chama pra batalhar quando eu tô saindo da cidade. Ela inicia a batalha com o Turco e eu com a bruxa, que é meu único Pokémon. Então, eu dou um Magic Missile nela e ela é finalizada. Com isso, ela acaba mandando um Popplio. Então, ela me dá uma Quajet, eu dou um Scratch nela, ela me dá outra Quajet e com mais um Scratch, ela é finalizada. Após isso, eu vou falar com o velho, que eu ajudei a salvar o Wingo. Eu e ele montamos no barco dele e vamos até Dilford, a cidade do próximo ginásio, onde tem uma caverna que fica o Steven. Então, eu entrego a carta que o pai dele pediu pra entregar e ele me entrega a TM do Steel Wing. Então eu volto pra falar com o velhinho que eu ajudei a salvar o Wingo e ele me leva até Slateport, que é a próxima cidade do jogo, onde eu acabo capturando o Riolo, que eu não ia poder usar porque ele não é furry ainda. Eu dei o apelido dela de lutadora por falta de criatividade. Então eu também capturei um Buizel, que adivinha, também não é furry ainda, só quando evoluir. Eu acabei chamando ela de nadadora, porque mais uma vez falando e afirmando, como todos os vídeos desse canal, eu não tenho criatividade. Então eu acabei rodando o cacete uns membros da equipe Aqua e o chefe deles veio falar comigo. Coisa normal que acontece no Pokémon Emerald. Ele estava atazanando esse moleque aqui, mas a gente deixa quieto isso. Então, dando uma treinada com os Infinite Candy, eu evoluo a nadadora para um Floatzel. E agora sim ela é do tipo Furry, porque, cara, podia ser só desde o início, mano. Dessa evolução eu vou enfrentar minha rival na ponte. Ela inicia a batalha com o Lombre e eu com a nadadora, então eu tomo um Fake Out e finalizo ele com Plush Punch. Então ela manda o Brionic, me dá uma Quajet e é finalizada por um Plush Punch também. O Slugma que vem em seguida toma um só Plush Punch e é finalizado. E não tem como, mano. Essa rival é muito fácil, velho. Logo após isso eu acabei capturando o Eevee. Sim, um Eevee, não uma Eevee. Eu esqueci que eu ia pegar só Pokémon fêmea e acabei pegando ele. Eu chamei de Félix, por falta de criatividade. Então, na entrada do ginásio, eu fui enfrentar o Wally, que estava barrando a minha passagem. Ele iniciou a batalha com o Eevee e eu com a bruxa, então ele me deu um Quick Attack, tomou um Flame Charge e foi finalizado. Com isso ele mandou o Haltz, que tomou um só Flame Charge e foi finalizado também. Contra o Roselia, ele tomou só um Flame Charge e foi finalizado. Foi mal aí, rapaziada, minha voz tá um pouco rouca agora. Após isso eu fui enfrentar o Watson, líder do ginásio de, sei lá, porque eu não leio o diálogo, tá todo em inglês e eu não conheço a maioria dos tipos desse jogo. Ele inicia com o Porygon e eu com a bruxa, então eu dou Magic Missile nele, ele me bate e acaba curando, e com mais um Magic Missile, ele é finalizado. Com isso, ele acaba mandando um Scott e uma nadadora, então ele dá um Growth, toma um Plush Punch que não dá muito dano. Eu dou um Pursuit que dá crítica, ele me dá um Prime Sub, então eu dou uma Quajet e com mais um Prime Sub ele me finaliza.
Com isso eu acabo mandando a bruxa, então eu dou um Magic Missile nele, que tira até que bastante dano e finaliza ele. Com isso, ele manda o Pikachu, que me dá um Thunder Wave, toma um Magic Missile e é finalizado. Com isso, ele acaba mandando o Rotom, que dá um Charge e eu fico paralisado. Ele me dá uma Confuse Ray e toma um Magic Missile, que tira até que bastante dano. Então ele dá outro Charge e eu me fico paralisado. Então eu dou outro Magic Missile e consigo finalizar ele, assim conseguindo a nossa terceira insígnia. Logo após isso, prosseguindo mais um pouco no jogo, eu capturei uma Baniri, que essa aqui também não é do tipo Furry. Eu chamei ela de Lola por causa da Lola Bunny, por falta de criatividade também. E eu prossegui mais um pouco na história, onde eu vi esses membros da equipe Magma enchendo o saco de outro cientista, e os membros da equipe Aqua foram lá para parar eles. Depois dessa treta, eu fui enfrentar o Watson, o líder da equipe Magma. Ele inicia a batalha com o Maichena e eu com a bruxa. Então eu dou um Thunder Blast nele e ele me dá uma Surge. Eu dou outro Thunder Blast e ele me dá um Swagger. Então, com mais um Thunder Blast, ele é finalizado. Com isso, ele acaba mandando o Zubat. E eu usei um Magic Missile nele, apesar de ter ficado confuso e me batido algumas vezes. Então ele mandou um Magikarp, que tomou um Thunder Blast e me matou com o Clear Smog. Então eu acabei mandando a Nadadora, que deu um Push Punch nele, que não deu muito dano, mas com o segundo golpe eu consegui finalizar ele, assim tirando ele do meio desse vulcão. Logo após isso eu fui enfrentar a Fennery, a líder de ginásio do tipo, sei lá. Ela inicia a batalha com o Furwitch e eu com a bruxa, então com 2 Flame Charge ele foi finalizado. Com isso, ela acabou mandando um Arcanine, que tomou um Flame Charge e tentou dar um Arm Hug. Ele errou, eu dei um Magic Missile e ele conseguiu me acertar o Arm Hug, que me deixou paralisado. Então eu dei um Thunder Blast e ele foi me usando alguns bites. Eu fiquei paralisado alguns turnos e com o Flame Charge eu fui finalizado. Com isso, eu acabei mandando a Nadadora. Então eu dei uma Aquashot nele, que foi super efetivo e finalizou ele. A Ninetales, que vem em seguida, me dá um Arm Hug e é finalizada por alguns Aquajet, depois dela ter curado. Com isso, ela acabou mandando o Flareon, que foi finalizado com um Aquajet também. Sério, cara, a Flannery não tem como ser difícil, ela é muito fácil, mano. Logo após isso, eu fui fazer a luta contra o Brawly, que eu também não sei o tipo dele. Ele inicia a batalha com o Monkey e eu com a bruxa, então com o Flame Charge ele é finalizado. Com isso, ele acabou mandando o Salk, que toma um Flame Charge, que tira até que bastante, ele me dá um Double Kick e com mais um Flame Charge ele é finalizado. Com isso, ele acabou mandando uma Machop, que toma um só Flame Charge e é finalizado. Eu pulei ele porque eu simplesmente esqueci, cara. Eu fui prosseguir no jogo e esqueci, não era por causa de dificuldade. Logo após isso, eu fui enfrentar o meu pai, que também usa Pokémon do tipo Furry, tal pai, tal filho. Ele inicia com Floatzel e a Nadadora finaliza ele com um Plush Punch. Com isso, ele acaba mandando a Lopunny e eu dou uma Aquajet nela e ela me dá um Coldon Slam. Com mais Aquajet, ela é finalizada. Com isso, ele manda o Lucario, que toma um Plush Punch e é finalizado. Com isso, ele acaba mandando o Vaporeon, que toma um Plush Punch também e é finalizado. Assim, nós garantimos a nossa quinta insígnia. E quando a gente finaliza ele, o tio, vô, pai, não sei, do Wally, algum parente do Wally, ele chama a gente para um canto e me dá o HM03, que é o Surf. Então eu volto lá atrás na cidade do segundo ginásio e capturo um Bonsly. Sim, o Sudowoodo é do tipo Furry. Ele não queria ficar na Pokébola aqui porque ele é vagabundo. Não sei porque todos os Pokémon não ficam na Pokébola, velho. Quando eu capturo, eu chamo de Ali por falta de criatividade e eu acabo evoluindo ele no momento em que ele aprende Mimic. E sério, não faz sentido, velho. O bicho é uma árvore de pedra. Prosseguindo no jogo, eu salvo um cientista de um membro da equipe Aqua e ele me dá um dito. E prosseguindo na história, a May vem me enfrentar. Ela inicia a batalha com o Lombre, eu com a Nadadora, então eu dou um Ice Fang nela e ela é finalizada. Com isso, ela acaba mandando o Brione. Eu acabo metendo um Push Punch nela e ela é finalizada. Com isso, ela acaba mandando o Slugma, então eu dou um Ice Fang nele e ele é finalizado também. Tem nem como, mano, Nadadora é o meu melhor Pokémon de longe, de perto, de qualquer canto. Eu falo com o Steven para ele me entregar o óculosinho para ver o Kecleon e eu enfrento alguns treinadores no ginásio. Assim a bruxa acaba evoluindo para um Delphox. Pois é, inicial, forma final antes de completar a equipe. E na batalha contra o Winona, ela inicia a batalha com o Ludicolo e eu com a Nadadora. Então ele fica me batendo com o Samba Strike, enquanto eu vou usando alguns Ice Fang. Quando ele fica com a vida baixa, ele fica curando e eu continuo usando alguns Ice Fang. Quando ele me bate ao invés de curar, eu finalizo ele. Então ela acaba mandando Explode e eu troco pra Ali. Então eu dou um Rock Slide nele e ele é finalizado. Com isso ela manda o Altara, que dá um Dragon Dance e é finalizado por um Rock Slide também. O Chatot que vem em seguida me dá um dano e me deixa confuso, e como eu só me bato, eu acabo sendo finalizado. Então eu mando a Nadadora, que finaliza ele com um Plush Punch. Com isso ela acaba mandando o Maractus e eu mando a bruxa, então eu dou um Mystical Fire e ele me dá um golpe que não tira dano. Então com mais um Mystical Fire eu consigo finalizar ela, assim conseguindo a nossa sexta insígnia. E prosseguindo mais um pouco no jogo, eu falo com esses velhinhos que me entregam a Magma Emblema. Então eu aproveito e dou uma upada na lutadora, assim fazendo ela evoluir para um Lucario e finalmente eu posso usar mais um Pokémon.
E depois dessa evolução, eu vejo o Max acordar o Groudon com a orbe azul, e por causa da burrice dele, ele vem me enfrentar. Ele inicia a batalha com uma Chena e eu com a lutadora, então eu dou um Aura Sphere nele e ele me dá uma Surance, que não dá muito dano. Eu dou outro Aura Sphere e ele me dá um Scarface, ele acaba curando, toma outro Aura Sphere, cura de novo, e eu continuo batendo nele com a Aura Sphere. Eu quase sou finalizado, mas ele não me derrota e eu derroto ele. Então ele manda o Crobat, que me finaliza, e eu troco pra Ali, que toma um Milouk, dá um Rock Slide, toma um Lit Life e com mais Rock Slide ele é finalizado. Contra o Magikargo, eu acabo mandando a nadadora. Então, eu dou um Ice Fang nele e ele me dá um Lava Plume. E com mais Ice Fang, ele é finalizado. Logo após isso, eu prossigo mais na história do jogo, porque esse jogo é muita história e muito diálogo. Eu falo com esse cientista que estava dando uma entrevista, e quando a gente entra para ver o que está acontecendo, depois de umas barulhadas aí, a gente vê a equipe Aqua na maior cara de pau roubando o submarino dele. E na próxima cidade, a minha rival vai me enfrentar. Ela inicia a batalha com o Kangaskhan e eu com a lutadora, então eu dou um Swords Dance e ele me dá um Double Hit. Eu dou um Glomp nele e ele me dá um Mega Punch, que me finaliza. Então eu acabo mandando a Ali, que toma um Double Hit, e finaliza ele com um Rock Slide. Com isso, ela acaba mandando a Primarina e eu acabo trocando pra nadadora. Então eu dou um Plush Punch nela e ela é finalizada. O Slugma vem e toma um Ice Fang e é finalizado. Com isso, ela manda o Ludicolo, que toma um Ice Fang e me dá um Rap Fit. Então eu erro alguns Ice Fang e quando eu acerto eu consigo finalizar ele. E agora a gente nunca mais vai ver a rival no jogo. Então eu vou lá no QG da equipe Aqua e batalho com o maluco para impedir eles de sair, mas eles acabam saindo. E depois disso eu vou enfrentar o Clay no lugar dos gêmeos. Ele inicia a batalha com o Duraludon e Bofalente, eu com a bruxa e com a lutadora. Então eu dou um Glomp no Bofalente e um Mystical Fire no Duraludon. Eles ficam com a vida bem baixa e acabam finalizando a lutadora, então eu acabo mandando a nadadora. Eles acabam curando, então eu continuo batendo neles e deixo o Duraludon com a vida bem baixa. Com isso eu continuo batendo no Duraludon e no Bofalente, mas o Duraludon acaba curando e o Bofalente fica com a vida baixa, e quando eu bato o Duraludon fica com a vida baixa também. Então ele usa um Protect e o Bofalente fica dormindo. Eu fico usando alguns Mystical Fire nele até ele ser finalizado, com isso ele manda o Hitmonchan. O Bofalente acaba sendo finalizado por mais um Plush Punch, e com o Psyshock o Hitmonchan foi finalizado também. Com isso ele mandou o Braviary, e eu dei um Mystical Fire nele com a bruxa e um Plush Punch com a nadadora. Então ele deu um Dragon Dance por causa de eu ter errado o Mystical Fire. Então eu continuei tentando bater nele até ele finalizar a nadadora. Então com o Stone Edge a Ali conseguiu finalizar ele bem de boa. Assim a gente consegue a nossa 7ª insígnia depois de uma batalha muito ruim de dublar. Odeio dublar batalha em dupla. Depois disso eu e o Steam acabamos enfrentando o Tabitha e o Max também. E depois dessas lutas eu fui enfrentar o Artie. Ele inicia a batalha com o Mychena e eu com a bruxa, então eu dou um Mystical Fire nele e ele é finalizado. Com isso ele acaba mandando o Crobat e eu acabo trocando pra Ali. Então eu finalizo ele com apenas um Stone Edge depois dele ter dado um Raise. Com isso ele acabou mandando o Crowdaunt e eu troquei pra lutadora. Então eu dei um Glomp nele e ele foi finalizado, porque o Crowdaunt nesse jogo é um Pokémon muito fraco. E o Artie acaba acordando o Kyogre com a orbe vermelha. E o Max vem encher o saco dele porque ele fala assim: não, eu errei, você não pode, cara, vou te encher o saco. Então eu acabei indo pra Sutópolis pra ver o Groudon e o Kyogre se tretando, porque esses dois vivem numa trocação de soco sincera. E eu fui lá numa caverna, onde tava o Wallace, o campeão do jogo, que tava aqui fazendo nada na caverna, enquanto a região tava sendo destruída por causa de 2 lendários. Eu falei pra ele que o Rayquaza tava no Sky Pillar e fui lá atrás dele. Então eu acabei voltando pra Sutópolis, onde a gente vê essa cutscene linda do Rayquaza chegando dos céus e parando a briga desses dois idiotas, porque a vida deles é brigar, cara, é só isso, os caras brigam e é isso. E passou a moto na hora do meu vídeo. Logo após isso eu vou enfrentar o último ginásio, que é liderado pelo Juan. Ele inicia a batalha com o Crowdaunt e eu com a bruxa, que finalizou ele com o Mystical Fire. O matchup que veio a seguida teve o mesmo destino, então ele mandou o Crustle, que aguentou um por causa da defesa, e foi finalizado com mais um Mystical Fire. O Kingler que veio a seguida tomou só uma, e o Clobominable que veio em seguida, adivinha? Apenas um Mystical Fire e ele foi de berço. Assim nós conseguimos a nossa última insígnia, muito fácil, muito easy, utilizando apenas a nossa bruxa. Então eu acabei upando a Lola, que evoluiu no nível 56 para uma Lopunny. E agora sim a gente ia poder usar ela. Então eu fui lá no navio abandonado e peguei a Waterstone, que eu já usei para evoluir o Félix para um Vaporeon. Esse time é meme demais, velho. E na Victory Road o Ali vem me enfrentar. Ele inicia a batalha com Rapidash e eu com o Félix, então eu dou um Aurora Beam nele que quase finaliza, e ele acaba trocando pra Milotic e o Aurora Beam não dá muito dano. Então eu dou um Kick Attack e sou finalizado por 2 Ice Beam.
Com isso, eu acabo trocando pra Lola. Então, eu dou um Fluffy Fury nele, ele é finalizado. Com isso, ele acaba mandando um Galade e eu troco pra Lutadora. Então, eu dou um Close Combat nele e ele é finalizado. Com isso, ele volta com Rapidash, que também é finalizado por só um Close Combat. Assim, o que vem em seguida, eu tomo um Close Combat e tento me bater, mas como ela não consegue, eu finalizo ela com mais um Close Combat. Com isso, ele manda o Roserade, que aguenta o Close Combat e me finaliza no Dazzling Gleam. Então, eu mando a Lola, que erra alguns golpes, então eu dou um Glomp nele e ele é finalizado. E sério, cara, o Ali é muito fácil. Depois dessa luta, eu fui enfrentar o Sidney, o primeiro da Elite 4. Ele inicia a batalha com Spinda e eu com a Nadadora, então eu dou um Plus Punch nele e ele é finalizado. Com isso ele manda o Dracovic, que toma um Plus Punch, me dá um Fisher's Range e com mais um Plus Punch ele é finalizado. Com isso ele manda o Falinks, que toma um Plus Punch, me dá um Close Combat, que me deixa com a vida no vermelho e com mais um Plus Punch ele é finalizado. Com isso ele acaba mandando o Mr. Rhyme, eu dou um Work Up com a Lutadora e com o Close Combat ele é finalizado. Com isso ele manda o Warren, que é finalizado por apenas um Close Combat, não tem nem como, cara. Primeiro membro da Elite 4 solado. Depois dele eu fui enfrentar a Phoebe, a segunda membro da Elite dos 4. Ela inicia a batalha com o Sableye e eu com a Nadadora, então eu dou um Plus Punch e ele me dá um Five Nights. Então eu continuo usando alguns Plus Punch enquanto ela ficava se curando com Full Restore até a hora que eu consegui finalizar ela. Então ela acabou mandando o Grinsnar, que deu um Reflect, eu dei um Plus Punch e por causa do dano do Five Nights eu fui finalizado. Então eu fiquei em dúvida sobre o que jogar, porque, tá ligado? Então, o dano do Five Nights deu bastante dano nele, ele me deu um Thunder Wave, me deu um Dark Slariat, eu dei um Mud Water, ele deu um Light Screen, e com mais um Dark Slariat ele me finalizou. Então eu acabei mandando a Lutadora, que finalizou ele com um Close Combat. Com isso ela mandou o Paragon Z, que tomou um Close Combat, e ele acabou sendo finalizado. Então ela acabou mandando um Beware, e eu acabei trocando pra Ali. Então eu dei um Earthquake, depois dele ter dado um Five Nights, e ele me deu um Plus Punch, que me deixou dormindo. E como eu não acordei, eu fui finalizado. Com isso eu acabei mandando a Lutadora, que deu um Close Combat nele, e acabou tomando o Plus Punch, que finalizou ela na hora. Então eu acabei mandando a Bruxa, que finalizou ele com um Psychic. Com isso ela acabou mandando o Dusknoir, e o dano de Five Nights pegou nós dois. Então eu dei um Psychic nele, e ele deu outro Five Nights, ele deu um Protect, e continuou usando o Protect. Então com mais alguns Psychics ele acabou sendo finalizado. Depois dela, eu fui enfrentar o Larry, que é da região de Paldea e tá fazendo alguma coisa aqui em Hoenn, não sei porquê. Ele inicia a batalha com o Golem e eu com a Ali, então eu dou um Earthquake nele, ele me dá um Stealth Rock e com mais um Earthquake ele é finalizado. Com isso ele manda o Raticate, que me deixa à frente com o Hyper Fang e me bate com o Hyper Fang mais algumas vezes, e com 2 Hammer Arm ele é finalizado. Com isso, ele acaba mandando o Slacking, que me dá um Fente Attack, toma um Hammer Arm, toma outro Hammer Arm e com mais um Fente Attack ele é finalizado. Então, eu mando a Lutadora, que tava sem o PP do Close Combat, então eu acabei finalizando ele com um Dragon Pulse. Um Pheasant que vem em seguida tomou um Glomp, não me atacou, e com mais um Glomp ele foi finalizado. Então, ele mandou o Dunsparce, que deu uma travadinha no meu jogo, e eu fiquei usando algum Glomp enquanto ele curava. E quando eu finalizo ele, eu consigo prosseguir pro próximo. O próximo membro da Elite dos 4, pra minha surpresa, é simplesmente um Among Us. Ele inicia a batalha com o Dito e eu com o Félix, então eu fico usando o Skill de ataque, enquanto ele fica usando o Tad Bundle. E como eu sou superior, eu consigo finalizar ele, então ele manda o Among Us, que toma o Aurora Beam e me finaliza no Full Play. Então eu acabo mandando a Lutadora, que dá um Dragon Pulse nele, que não tira muito dano. Então ele acaba me dando Full Play, que tira bastante, e troca para outro Among Us, que na verdade é no Zorak, e foi finalizado. Então ele volta com o Among Us, que entra na ventilação, e me finaliza com o Vent, que é um golpe exclusivo desse jogo. Então eu acabei mandando a Nadadora, e ele trocou pro Lictang, que tomou o dano do Ice Fang e tomou o Hydro Pump. Então ele acabou entrando na tubulação e me deu dano com o Vent, e com o Plus Punch ele foi finalizado. Com isso, ele voltou com a Among Us, tomou um Plus Punch e me finalizou com um Full Play. Então eu acabei mandando a Ali, ele acabou trocando pro Mimikyu, que tomou Earthquake e quebrou o Disguise. E como o Earthquake dava dano mesmo ele estando dentro das ventilação, eu consegui finalizar ele. Com isso, ele acabou voltando com a Among Us, que ficou entrando na ventilação e foi finalizado depois de ter me botado pra dormir. E agora é só o campeão do jogo. E o campeão desse jogo continua sendo o Wallace. Ele não é um dos melhores campeões, né? Ele até que é bem fácil. Ele inicia a batalha com o Inaut e eu com a Bruxa. Então, eu dou um Hype Train nele e ele me dá um Counter. Eu acabo errando o Hype Train alguma hora. Então, eu continuo a usar o Hype Train e ele me finaliza com o Counter. Com isso, eu acabo mandando a Ali, que finaliza ele utilizando apenas um Head Smash depois de ter errado. Com isso, ele acabou mandando o Shedinja e eu acabei trocando pra Nadadora, que finalizou ele com apenas um Crunch, porque o Shedinja, por causa da habilidade dele, é bem fraco. Com isso, ele acabou mandando simplesmente um Latias e eu acabei trocando pra Lutadora. Então, ele me dá um S-Beam e toma um Glomp, que não tira muito, então ele me finaliza com um Thunderbolt. Com isso, eu acabo mandando a Ali de volta, então ele acaba curando, tomando Head Smash e me dando um Thunderbolt, que me finaliza. Com isso, eu acabo mandando a Lola, então eu dou um Fluffy Fury nele e ele é finalizado. Com isso, ele acaba mandando um Silvally e eu acabo trocando pro Félix. Então, eu dou um Mud Water nele e ele me dá um Multi-Ataque. Ele me dá outro Multi-Ataque, toma outro Mud Water e acaba curando com Full Restore. Então, eu continuo batendo nele até a hora que ele é finalizado.
Com isso ele acabou mandando Deoxys. Esse bicho é fraco, mas tem um time muito apelão, velho. Ele acabou usando alguns Cosmic Power, sei lá, e o Crunch simplesmente não afetava ele. Então eu fui usando alguns Hydro Pump e com o Meteor Mash ele me deixa com 1 de vida. Assim eu consigo finalizar ele. Com isso ele acabou mandando Metagross. Eu fiquei usando Ice Fang na esperança de congelar ele, o que não aconteceu, então eu fui finalizado. Com isso eu acabei mandando a Lola, que deu um Glomp, que não deu muito dano. Então eu dei um Fluffy Fury, que tava dando um dano melhor. Ele me deu Meteor Mash, que me deu bastante dano, e com o Iron Head ele me finalizou. Com isso, eu acabei mandando Felix, que aguentou o Meteor Mash e finalizou ele com Quick Attack e mais alguns Ted Bundle. Esse time aqui que eu acabei montando ficou bem meme, cara. Provavelmente deve ter um monte de foto desses bichos. Tirando o Sudowoodo na regra 34. Não sei, nunca pesquisei, não tenho vontade de pesquisar. Esse time aqui ficou assim, né? Bem esquisitinho. Eu ainda não vou finalizar o vídeo por aqui, eu tenho que enfrentar o Steven ainda. E na batalha contra o Steven foi até que bem fácil. Ele inicia a batalha com o Skarmory e eu com o Felix, e como ele não me ataca e fica só usando alguns Spikes, eu finalizo ele bem de boa com 4 Aurora Beam. Com isso, ele acaba mandando Cradley, eu vou usando a Aurora Beam, que tava até que batendo bem, mas ele tava curando usando o Giga Drain, e por causa da cura eu não consegui finalizar ele e fui finalizado. Com isso, eu mandei a lutadora, que finalizou ele com um Close Combat. Com isso, ele acaba mandando um Claydol e eu acabo trocando pra nadadora, já que eu não tinha muita coisa pra bater. Então, eu acabei tomando Earthquake depois de ter errado o Hydro Pump e fiquei batendo com o Hydro Pump. Ele até foi com a vida baixa, mas acabou curando, então com mais 2 Crunts, ele foi finalizado. Com isso, ele acabou mandando o Armaldo, e eu dei um Hydro Pump nele que não tirou muito dano e com o Slash ele me finalizou. Com isso, eu mandei a Ali, que tomou um Water Pulse e finalizou ele com Head Smash, mas ela acabou caindo junto. Com isso, ele manda o Metagross e eu mando a lutadora, então eu dou um Close Combat nele e ele me finaliza com um Psychic. Com isso, acabei mandando a bruxa, que finalizou ele com um Fire Blast, já que ele acabou não curando. Com isso, ele mandou o Agro, que tomou um Fire Blast e me deu Earthquake, então ele curou e tomou mais um Fire Blast. E com mais um Fire Blast, ele foi finalizado. E finalmente eu consegui finalizar esse jogo. Rapaziada, logo aqui eu já peço desculpa pra vocês por esse tempo todo que eu fiquei sem postar. Eu agradeço os comentários que falaram pra continuar postando o vídeo, isso ajuda demais, rapaziada, eu adoro vocês. Eu já tô com um vídeo sendo produzido ali pra poder postar pra vocês. Bom, deixe seu like, não esqueça de deixar um comentário, se inscrever, comentar alguma run também que vocês querem que eu faça aqui no canal. Beleza, galera? Fui!